Meus prezados e queridos irmãos, meus amigos, estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso trabalho, nosso estudo sobre oração. Hoje o tema da aula de hoje, a 7ª aula, é a prática da oração na história da Igreja. Então, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo já completou 2000 anos de existência. Durante a sua trajetória, ela enfrentou oposições, ataques e perseguições, mas prevaleceu e continua de pé, pois em Cristo esta igreja é mais do que vitoriosa. E a história, ela nos dá conta de homens consagrados em todos os períodos da igreja. Eles permaneceram fiéis no exercício da prática da oração. Então a gente vai ver que a oração não é uma coisa nova dos dias atuais, do século XX, XXI, não. A gente vai ver, por exemplo, no período da patrística. A patrística é aquele período que vem depois dos apóstolos, entre o século I até o século VI. Né? Então ali Deus levantou homens piedosos e é chamado a patrística, porque ali viveram os pais da igreja e foram homens que defenderam a fé e que estabeleceram a doutrina da igreja. Então nós vemos, a gente vê primeiro aqui Clemente de Alexandria. Ele viveu do ano 150 ao ano 215, ele morreu em Jerusalém. Ele disse: a oração é, se o ouso dizer, uma conversa íntima com Deus. Mesmo se murmurarmos suavemente, mesmo se sem mexer os lábios, falamos em silêncio, nós gritamos interiormente. E Deus volta constantemente o seu ouvido para esta voz interior. Se o homem verdadeiramente espiritual ora durante toda a sua vida, porque orar é para ele um esforço de união com Deus. Esse foi Clemente de Alexandria que falou. O Agostinho de Hipona, Agostinho é muito conhecido ainda hoje, os seus escritos ainda hoje estão aí valendo, são maravilhosos. Ele foi um grande teólogo, pai da igreja, ele viveu de 354 depois de Cristo até 430 e morreu na Argélia, né? Ele disse assim: teu desejo é a tua oração. Se o desejo é contínuo, também a oração é contínua. Não foi em vão que o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Ainda que faças qualquer coisa, se desejas aquele repouso do sábado eterno, não cesses de orar. Se não queres cessar de orar, não cesses de desejar. Aqui é Agostinho falando. Aí nós vemos agora na Idade Média. A Idade Média é aquele período que vai do século VI até o século XV, mais ou menos 1000 anos, né? Nós vemos Boaventura. Boaventura foi um grande líder dessa época. Ele viveu de 1221 a 1274. Ele morreu na França. Ele disse assim: o homem ganha em um dia, pela oração, mais do que vale o mundo. Que frase impactante e maravilhosa, né? Naquele período também viveu o grande teólogo chamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele viveu de 1225 a 1274. Ele morreu no mesmo ano que morreu Boaventura. Ele disse o seguinte: a oração é necessária não para que Deus conheça nossas necessidades, mas para que nós fiquemos conhecendo a necessidade que temos de recorrer a Deus para receber oportunamente os socorros da salvação. Muito bem, e a Idade Média, pegamos aqui 2 homens que falaram isso. No período da Reforma, a Reforma Protestante aconteceu no século XVI, né? E aí nós vamos ver aqui, por exemplo, Martinho Lutero, que foi o grande expoente da Reforma. Ele nasceu em 1483 e morreu
em 1546, na Alemanha. Ele disse uma frase pequena, mas gloriosa, que é: a oração é o suor da alma. Que frase, né? Depois vemos outro grande teólogo da Idade Média, chamado João Calvino. João Calvino, ele nasceu em 1506, 1509 e morreu em 1564 na Suíça. Ele disse: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Agora nós vemos outro período chamado o período dos grandes avivamentos, que foi já depois da Reforma, e é nos séculos 17 e 18. Naquele período viveu homens como João Bunner, né? Eu creio que você já assistiu aquele filme O Peregrino. Ele também tem um livro chamado O Peregrino. Inclusive este livro é o segundo livro que mais vendeu no mundo. Depois da Bíblia é O Peregrino. Então João Bunner, ele que estava preso na cadeia por ser protestante, ele disse essa frase sobre oração. Ele disse: orar é derramar o coração e a alma de modo sincero, consciente e afetuoso diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo. Que maravilha, né? Nesse período nós tivemos também João Wesley, né? Outro grande avivalista. Ainda hoje a gente tem as suas mensagens para poder ler, inclusive hoje para ouvir. Ele viveu de 1703 a 1791 no Reino Unido, né? Ele disse assim como a pessoa não para de respirar, também não pode parar de orar. São frases imortais, maravilhosas, que ficaram aí para que a gente possa também ser inspirado a continuar orando. E aí, por final, nós temos na idade moderna, né? A Idade Moderna vem do século XIX até o século XX. Nesse tempo viveu um grande avivalista chamado Charles Finney. Charles Finney, ele era advogado, se converteu, experimentou o batismo com o Espírito Santo. O seu testemunho é lindo. Ele disse assim: se o espírito de oração se afasta, é uma indicação segura de um coração desviado, pois enquanto o primeiro amor de um cristão continuar, ele certamente será atraído pelo Espírito Santo para lutar muito em oração. Que frase impactante e maravilhosa de Charles Finney. E por último vemos D.L. Moody, né? Moody foi aquele homem que ganhou mais de 500 mil almas, né? Ele também era americano e ainda hoje a gente pode se deleitar com escritos e com mensagens de Moody, né? Então ele nasceu em 1837 e morreu em 1889 nos Estados Unidos. Ele disse assim sobre oração: aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também o homem. Então, estas frases são gloriosas, são maravilhosas. Nós temos visto aqui realmente como vale a pena estar aprendendo sobre isto, para que a nossa fé, nos dias atuais, ela também seja fortalecida e a gente nunca venha realmente parar de orar. Jesus, no capítulo 18 de Lucas, está escrito que ele contou uma parábola sobre o dever de orarmos sempre e nunca desfalecermos. Porque nós temos sempre um inimigo lutando para querer fazer a gente parar. Mas uma leitura como esta, sobre estes homens de toda a história da igreja que oravam, buscavam a Deus, esses ensinamentos nos impactam e faz com que a gente continue na oração. Queridos, amanhã a gente termina este assunto. Amanhã a gente vai estar dando a mensagem final sobre este assunto de oração. E eu espero que você tenha sido grandemente abençoado. Até amanhã, se Deus quiser.